Você já imaginou como seria descobrir que a pessoa que você mais desprezou durante anos era, na verdade, alguém capaz de salvar sua vida inteira? Esta é a história real de Ricardo Montenegro, empresário de 47 anos, que construiu um império de 850 milhões de reais e que em uma única noite teve sua vida virada de cabeça para baixo por Sofia Lima, a faxineira de 42 anos que ele nunca se dignou a olhar nos olhos. O que Ricardo descobriu sobre Sofia naquela madrugada de terça-feira mudou não apenas sua fortuna, mas sua alma para sempre. Era 23h47 quando Ricardo estacionou sua Lamborghini Huracan prata na garagem de sua mansão de 3 andares. Depois de 14 horas em reuniões intermináveis, tentando salvar sua empresa da maior crise financeira de sua carreira, tudo o que ele queria era tomar um banho e esquecer que em menos de 72 horas poderia perder tudo o que construiu em 20 anos. A falência batia à sua porta com uma dívida de 340 milhões de reais que ele simplesmente não tinha como pagar. Seus advogados, contadores e sócios já haviam admitido derrota. Era o fim. Ricardo abriu a porta principal esperando encontrar sua mansão, mergulhada no silêncio habitual da madrugada. Mas foi recebido por um som que fez seu coração acelerar de uma forma estranha. Alguém estava chorando. Não era um choro qualquer, era um soluçar profundo, desesperado. O tipo de choro que sai das entranhas quando a dor é insuportável. O som vinha do escritório, seu santuário particular, onde nem mesmo a governanta tinha permissão para entrar. Com passos cautelosos, Ricardo seguiu pelo corredor de mármore Carrara. O eco de seus sapatos italianos sendo abafado pelo carpete persa, que custara mais que um apartamento. A porta do escritório estava entreaberta e através da fresta ele podia ver uma figura curvada na poltrona de couro que custara 80 mil reais. Era Sofia, a faxineira que trabalhava em sua casa há 8 anos e com quem ele mal havia trocado 50 palavras em todo esse tempo. Sofia Lima sempre fora para Ricardo, apenas parte da mobília. Uma mulher de aparência simples, cabelos pretos, sempre presos em um rabo de cavalo, usando sempre o mesmo uniforme azul desbotado e sapatos gastos que denunciavam anos de trabalho pesado. Ela chegava às 5 da manhã, quando Ricardo ainda dormia, e saía às 2 da tarde, muito antes dele voltar do escritório. Para ele, ela era invisível. Apenas mais uma das várias pessoas que mantinham sua vida funcionando perfeitamente, enquanto ele se concentrava em ganhar dinheiro. Mas naquela noite, havia algo diferente em Sofia. Ela segurava nas mãos alguns papéis que pareciam cartas e chorava de uma forma que fez Ricardo se sentir desconfortável. Não era normal ver alguém chorando em sua casa, muito menos em seu escritório particular. Sua primeira reação foi de irritação. Como ela ousava estar ali naquele horário, naquele local sagrado. Mas algo na intensidade daquele choro o fez hesitar antes de explodir. Ricardo observou por alguns segundos antes de bater na porta. Sofia se sobressaltou, limpou rapidamente as lágrimas e se levantou de um pulo, escondendo os papéis atrás das costas. Seu rosto estava inchado de tanto chorar, os olhos vermelhos, mas havia algo mais em sua expressão, além do constrangimento de ter sido pega naquela situação. Havia uma dignidade ferida que Ricardo nunca havia notado antes. "Desculpe, senhor Ricardo", disse Sofia com a voz embargada. "Eu sei que não deveria estar aqui. É que eu precisava de um lugar para..." Ela parou, incapaz de continuar a frase, sem começar a chorar novamente. Ricardo entrou no escritório, fechou a porta e, pela primeira vez em 8 anos, realmente olhou para Sofia. Havia algo em seus olhos que ele não conseguia identificar. Não era apenas tristeza. Era uma inteligência profunda, uma força interior que contrastava completamente com a imagem de submissão que ele sempre associara a ela. "O que está acontecendo?", perguntou Ricardo,
surpreso com o próprio tom de voz, que saiu mais gentil do que ele pretendia. Sofia hesitou, claramente debatendo se devia ou não confiar nele. Finalmente, suspirou fundo e mostrou os papéis que escondia. Eram documentos médicos, exames e uma carta de um hospital. Minha filha, senhor, ela tem 17 anos e precisa de uma cirurgia urgente. O médico disse que se não for operada nos próximos 15 dias, ela pode morrer, disse Sofia, a voz quebrando a cada palavra. A cirurgia custa 230 mil reais. Eu trabalho há 25 anos, tenho 3 empregos, nunca pedi nada para ninguém, mas eu não consigo juntar esse dinheiro a tempo. Ricardo ficou em silêncio. 230 mil para ele, até algumas semanas atrás, era o valor que gastava em um final de semana em Paris. Agora, com sua empresa desabando, era uma quantia que ele não tinha. Mas havia algo na forma como Sofia falava, na dignidade com que ela expunha sua dor, que o tocou de uma maneira inesperada. "Por que você não me procurou antes?" perguntou ele. Sofia riu amargamente. "Senhor, com todo respeito, em 8 anos o senhor nunca me dirigiu a palavra, além de bom dia e obrigado. Eu sou só a faxineira. Por que o senhor se importaria com minha filha?" A resposta de Sofia foi como um soco no estômago de Ricardo. Era verdade. Ele nunca havia se importado. Nunca havia perguntado sobre sua vida, sua família, seus sonhos ou medos. Para ele, ela era apenas uma função, não uma pessoa. "Como é o nome da sua filha?" perguntou Ricardo, surpreso com a própria pergunta. "Larissa", respondeu Sofia, seus olhos se iluminando pela primeira vez. "Ela está no último ano do ensino médio, quer estudar medicina. É uma menina brilhante, senhor. Sempre tirou as melhores notas da escola, mesmo com todas as dificuldades que passamos." Ricardo sentou-se atrás da mesa e gesticulou para que Sofia se sentasse também. Pela primeira vez, ele realmente queria ouvir o que ela tinha a dizer. "Me fale sobre Larissa e sobre você. Eu percebi que nunca realmente conversei com você em todos esses anos", disse Ricardo, sentindo-se estranhamente constrangido por admitir isso. Sofia o olhou com desconfiança, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Mas algo na expressão de Ricardo, talvez a exaustão que ele carregava no rosto, ou a sinceridade em sua voz, a fez relaxar um pouco. "Larissa nasceu quando eu tinha 25 anos, começou Sofia. "O pai dela nos abandonou quando soube da gravidez. Disse que não queria se prender a uma empregada doméstica sem estudo. Desde então, somos só nós duas. Eu trabalho como faxineira em 3 lugares diferentes. Aqui, em um prédio comercial no centro e em uma clínica médica. Saio de casa às 4h30 da manhã e volto às 10 da noite. Faço isso há 17 anos para dar uma vida melhor para minha filha." Ricardo ouviu em silêncio, começando a entender que havia muito mais em Sofia do que ele jamais imaginara. "Larissa sempre foi uma criança especial", continuou Sofia, seus olhos brilhando com orgulho maternal. "Mesmo pequena, ela fazia perguntas que eu não sabia responder sobre ciência, sobre o mundo, sobre como as coisas funcionam. Eu mal terminei o ensino fundamental, mas ela é diferente. Ela lia livros da biblioteca municipal desde os 7 anos. Aprendeu inglês sozinha pela internet. Quando estava na 8ª série, já ajudava os colegas mais velhos com matemática e física." Havia uma reverência na voz de Sofia quando falava da filha que fez Ricardo perceber o quanto ele havia subestimado a profundidade do amor materno. Ele nunca havia experimentado esse tipo de amor incondicional, nem mesmo de seus próprios pais, que sempre condicionaram seu afeto ao seu sucesso financeiro. 3 meses atrás, Larissa começou a passar mal. Desmaiava na escola, sentia dores no peito, falta de ar. Eu levei ela em vários médicos, gastei todas as minhas economias em exames. No final, descobrimos que ela tem um problema congênito no coração que só pode ser resolvido com cirurgia, disse Sofia, a voz voltando a tremer.
Ricardo pegou os documentos médicos das mãos de Sofia e começou a ler. Mesmo não sendo médico, ele conseguia entender a gravidade da situação. Larissa tinha uma malformação cardíaca complexa que requeria uma cirurgia altamente especializada. O tempo estava contando contra elas. Os médicos disseram que se Larissa não for operada nas próximas 2 semanas, o coração dela pode falhar. Ela pode morrer, senhor Ricardo. Minha filha pode morrer porque eu não tenho dinheiro para salvá-la, disse Sofia, as lágrimas voltando a escorrer por seu rosto. Naquele momento, algo se quebrou dentro do peito de Ricardo. Ele olhou para aquela mulher que havia sido praticamente invisível para ele por 8 anos e viu pela primeira vez um ser humano completo. Viu uma mãe desesperada, uma trabalhadora incansável, uma mulher que havia sacrificado sua própria vida para dar oportunidades à sua filha. Sofia, disse Ricardo, sua voz saindo mais rouca do que ele esperava. Por que você estava no meu escritório? Como você entrou aqui? Sofia baixou os olhos constrangida. Eu sei que foi errado, senhor, mas eu precisava de um lugar para chorar sem que ninguém me visse. Eu trabalho tanto, sou forte para todo mundo, mas hoje eu não consegui mais. Eu peguei a chave reserva que fica na cozinha. Eu só queria um lugar para desabar, para admitir que não sei mais o que fazer. Ricardo ficou impressionado com a honestidade brutal de Sofia. Ela havia invadido seu espaço particular, mas não para roubar ou bisbilhotar. Ela havia ido lá porque precisava de um refúgio para sua dor. E de alguma forma, inconscientemente, ela havia escolhido o local mais sagrado de sua casa. Você disse que Larissa quer estudar medicina? Perguntou Ricardo. Sim, senhor. É o sonho dela desde pequena. Ela diz que quer salvar vidas como os médicos que estão tentando salvar a dela. Mas com essa doença, mesmo se conseguirmos dinheiro para a cirurgia, ela pode ter que adiar os estudos. E sem dinheiro para a faculdade, Sofia não conseguiu terminar a frase. Ricardo se levantou e caminhou até a janela que dava vista para o jardim de sua mansão. Do lado de fora, os jardins perfeitamente cuidados se estendiam por mais de 2.000 milímetros por ano. Ele havia gastado uma fortuna naquela paisagem. Mais dinheiro do que Sofia provavelmente viu na vida inteira. E naquela noite, pela primeira vez, aquela vista lhe pareceu obscena. Sofia, disse ele ainda olhando pela janela. Eu vou ser muito honesto com você. Minha empresa está à beira da falência. Em 72 horas, posso perder tudo o que construí em 20 anos. Eu devo 340 milhões de reais e não tenho como pagar. Então, ironicamente, eu também estou desesperado. Sofia ficou em silêncio, processando a informação. O homem que ela sempre viu como intocável, poderoso, estava admitindo sua própria vulnerabilidade. Mas, continuou Ricardo, virando-se para olhar diretamente nos olhos dela, mesmo se eu tivesse o dinheiro, eu pagaria pela cirurgia da Larissa. Não porque sou caridoso, mas porque você me fez perceber algo sobre mim que eu não gosto muito. O que, senhor? Que eu passei 8 anos tratando você como se fosse invisível, e isso diz muito mais sobre meu caráter do que sobre o seu valor, disse Ricardo. Sofia o olhou surpresa. Ela jamais esperava ouvir algo assim de Ricardo Montenegro. Senhor, eu não entendo. Sofia, você trabalha aqui há 8 anos. Você conhece esta casa melhor que eu. Você vê tudo, ouve tudo, mas é tratada como se não existisse. Isso me faz pensar. O que mais eu não estou vendo? Naquele momento, Ricardo teve uma intuição estranha. Havia algo sobre Sofia que ele estava perdendo. Algo importante. A forma como ela falava, a inteligência em seus olhos, a maneira como havia escolhido seu escritório como refúgio. Havia mais nessa mulher do que aparentava. Sofia, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro, senhor. Você disse que mal terminou o ensino fundamental, mas a forma como você fala, como se expressa, não parece.
Você já estudou mais do que diz? Sofia hesitou como se estivesse decidindo se devia revelar algo. Finalmente suspirou. Eu estudei até o 2º ano do ensino médio, senhor. Tive que parar quando engravidei da Larissa, mas sempre gostei de ler, de aprender. Quando Larissa era pequena, eu estudava junto com ela, lia os livros dela, fazia os exercícios, aprendi muita coisa assim. E o que você queria ser antes de ter que parar de estudar? A pergunta pegou Sofia desprevenida. Fazia tanto tempo que ninguém perguntava sobre seus sonhos que ela quase havia esquecido que já teve algum. Eu queria ser professora, disse ela, a voz ganhando uma tonalidade sonhadora. Professora de matemática. Eu sempre fui boa com números, com lógica, mas a vida tinha outros planos para mim. Ricardo sentiu um arrepio inexplicável. Matemática, números, lógica. Ele olhou para Sofia com olhos novos, como se estivesse vendo uma pessoa completamente diferente. Sofia, você entende de finanças, de números grandes, cálculos complexos? Ela o olhou desconfiada. Depende, senhor. Por quê? Ricardo pegou uma caneta e escreveu alguns números em um papel. Se uma empresa deve 340 milhões de reais e tem ativos de 280 milhões, mas precisa de um fluxo de caixa de 45 milhões por mês para continuar operando, quanto tempo ela tem antes de falir completamente? Sofia olhou os números por alguns segundos, seus olhos se movendo rapidamente, como se estivesse fazendo cálculos mentais complexos. Levando em conta apenas esses números, sem considerar receitas futuras ou renegociações de dívidas, a empresa tem aproximadamente 4 meses. Mas isso é, presumindo que ela continue gerando receita suficiente para cobrir pelo menos parte dos custos operacionais, respondeu Sofia sem hesitar. Ricardo ficou paralisado. A resposta de Sofia era exatamente a mesma que seus contadores haviam chegado depois de 3 dias de análises complexas. Como você fez esse cálculo tão rápido? É simples, senhor. A diferença entre dívida e ativos é 60 milhões, dividindo pelo fluxo de caixa mensal necessário. Mas claro, isso é muito simplificado. Na vida real há muitas outras variáveis, disse Sofia, como se estivesse explicando algo óbvio. Ricardo sentou-se novamente, dessa vez com uma expressão completamente diferente. Havia algo extraordinário acontecendo ali, algo que ele não estava conseguindo processar completamente. Sofia, posso te mostrar algo? Prometo que tem a ver com sua situação também. Ela acenou com a cabeça. Ricardo abriu seu laptop e mostrou para Sofia as planilhas financeiras de sua empresa. Números, gráficos, projeções complexas que seus próprios executivos tinham dificuldade para entender. Esta é minha empresa. Estes são os números reais. Meus contadores e consultores mais caros disseram que não há salvação. O que você vê aqui? Sofia se inclinou para ver a tela melhor. Por alguns minutos, ela estudou as planilhas em silêncio, seus olhos percorrendo os dados com uma velocidade impressionante. Senhor Ricardo, disse ela finalmente, posso fazer algumas perguntas sobre estes números? Claro. Esta linha aqui, receitas internacionais, ela caiu drasticamente nos últimos 6 meses. O que aconteceu? Ricardo ficou surpreso com a precisão da pergunta. Perdemos nosso maior cliente internacional, um contrato de 50 milhões de reais anuais. E esta rubrica aqui, investimentos em pesquisa e desenvolvimento, também foi cortada pela metade. Tivemos que cortar custos. Mas, senhor, disse Sofia, apontando para outras linhas da planilha. Olha este padrão aqui. Suas receitas domésticas estão crescendo 12% ao ano consistentemente. E este investimento em P&D, que vocês cortaram, pelos números históricos, cada real investido aqui gerava 3,20 € em receitas futuras. Ricardo olhou para onde Sofia estava apontando. Era verdade. Como ele não havia percebido essa correlação? Você está dizendo que...
Eu estou dizendo que vocês podem estar cortando exatamente o que poderia salvá-los. E tem mais uma coisa. Este cliente internacional que vocês perderam, vocês tentaram descobrir por que ele saiu? Nosso concorrente ofereceu um preço mais baixo. Sofia balançou a cabeça. Senhor, com todo o respeito, mas isso não faz sentido. Olhando estes números de margem de lucro, não existe forma física de um concorrente oferecer um preço significativamente mais baixo sem operar no prejuízo. Tem algo mais acontecendo aqui. Ricardo ficou em silêncio, processando o que Sofia acabara de dizer. Em 15 minutos olhando suas planilhas, ela havia identificado inconsistências que nem ele, nem sua equipe de executivos caros haviam percebido. Sofia, disse ele lentamente, você acabou de analisar dados financeiros complexos melhor que consultores que cobram $1.000 por hora. Como é possível? Sofia ficou vermelha. Desculpe, senhor, eu não queria me intrometer. É que números sempre fizeram sentido para mim. É como se eles contassem uma história, sabe? Não peça desculpas, pelo contrário. Continue. O que mais você vê nestes números? Encorajada, Sofia voltou a estudar as planilhas. Tem uma coisa estranha aqui. Estas despesas administrativas, elas aumentaram 340% nos últimos 2 anos, mas o número de funcionários administrativos aumentou apenas 12%. Isso não faz sentido matematicamente. Ricardo franziu a testa. Ele nunca havia prestado atenção nesse detalhe. E tem mais, continuou Sofia. Esta empresa terceirizada aqui, Soluções Integradas Lita, ela recebe um valor mensal muito alto, mas eu não vejo contrapartida em resultados ou entregas. Pelos números, parece que vocês estão pagando muito por algo que não está gerando retorno. O coração de Ricardo começou a acelerar. Soluções Integradas era uma empresa de consultoria indicada por seu sócio Gustavo, que havia insistido muito para contratá-la. Ricardo sempre confiara cegamente nas decisões de Gustavo. Afinal, eram amigos há 15 anos. Sofia, você está insinuando que pode haver algo errado com esta empresa? Eu não estou insinuando nada, senhor. Só estou lendo o que os números estão dizendo. E eles estão dizendo que vocês têm um vazamento financeiro sério em algum lugar. Naquele momento, uma ideia terrível começou a se formar na mente de Ricardo. E se sua empresa não estava falindo por má sorte ou conjuntura econômica? E se alguém estava deliberadamente sabotando suas finanças? Sofia, se você tivesse que salvar esta empresa, o que faria? Sofia hesitou. Senhor, eu sou só uma faxineira. Não, interrompeu Ricardo firmemente. Você não é só uma faxineira. Você é uma mulher inteligente que acabou de identificar problemas que uma equipe inteira de executivos não conseguiu ver. Me fale como você salvaria minha empresa. Sofia respirou fundo, como se estivesse aceitando um desafio. Primeiro, eu investigaria essas soluções integradas. Os números não mentem, senhor. Se uma empresa está recebendo tanto dinheiro sem gerar resultados proporcionais, ou ela é incompetente, ou há algo suspeito acontecendo. Segundo, eu tentaria reconquistar aquele cliente internacional. Não acredito que ele saiu apenas por preço. Deve haver algo que vocês podem oferecer que o concorrente não pode. Talvez seja qualidade, prazo, relacionamento, alguma coisa. E terceiro, eu voltaria a investir em pesquisa e desenvolvimento, mas de forma inteligente. Os números mostram claramente que esse investimento gera retorno. É como plantar uma árvore, senhor. Você não vai ter frutos amanhã, mas vai ter em alguns anos. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento. Em menos de 1 hora de conversa, Sofia havia dado sugestões mais práticas e inteligentes do que ele havia ouvido em meses de reuniões com consultores caros. Sofia, disse ele finalmente, eu preciso te fazer uma proposta. Que tipo de proposta, senhor? Você me ajuda a salvar minha empresa e eu pago pela cirurgia da Larissa. Sofia o olhou como se não acreditasse no que estava ouvindo. Senhor,
Eu não entendo como eu posso ajudar. Você acabou de mostrar que enxerga coisas nos números que ninguém mais consegue ver. Você tem uma intuição financeira que pode ser exatamente o que eu preciso para descobrir o que está acontecendo com minha empresa. Mas, senhor, eu não tenho formação para isso. Eu não... Sofia, interrompeu Ricardo. Você tem algo que não se aprende em faculdade. Você tem inteligência natural, experiência de vida e, mais importante, você tem fome. Você tem uma razão real para querer que isso dê certo. Sofia ficou em silêncio, processando a proposta. O que exatamente o senhor está propondo? Eu estou propondo que você trabalhe comigo nos próximos 3 dias, não como faxineira, mas como consultora financeira. Você vai examinar todos os números da minha empresa, investigar essas inconsistências que encontrou, me ajudar a elaborar um plano de recuperação. E se eu conseguir? Se você conseguir me ajudar a salvar minha empresa, eu não apenas pago pelos 230 mil reais da cirurgia da Larissa, como também pago para ela estudar medicina na melhor universidade do país. Tudo: mensalidade, material, moradia, tudo o que ela precisar. Sofia sentiu as pernas fraquejarem. Era impossível. Bom demais para ser verdade. E se eu não conseguir? Se você não conseguir, pelo menos você tentou, e eu ainda arrumo um jeito de ajudar com a cirurgia da Larissa. Mas, Sofia, tenho um pressentimento de que você pode conseguir. Há algo em você que eu nunca vi em nenhum dos meus executivos. O quê? Honestidade brutal. Você não está tentando me impressionar ou me agradar. Você está olhando os números e falando a verdade, mesmo que seja desconfortável. Isso é raro no mundo dos negócios. Sofia olhou para as planilhas novamente, depois para Ricardo. Senhor Ricardo, posso ser completamente honesta? Por favor. Eu sempre soube que havia algo errado nas finanças desta casa. Não que eu bisbilhotasse, mas às vezes eu ouvia conversas telefônicas, via documentos esquecidos sobre a mesa e alguns números nunca fizeram sentido para mim. Ricardo se inclinou para a frente. Que tipo de números? Bem, por exemplo, eu sei quanto o senhor gasta com manutenção desta casa, porque eu vejo as contas, e eu sei quanto o senhor gasta com as empregadas, motoristas, seguranças, porque a governanta às vezes comenta. Mas pela minha conta, seus gastos pessoais são muito menores do que deveriam ser para justificar os problemas financeiros da empresa. Continue. O que eu estou dizendo é que seus gastos pessoais, mesmo sendo altos, não são altos o suficiente para quebrar uma empresa de 850 milhões de reais. O problema tem que estar na empresa mesmo. Ricardo ficou impressionado. Sofia estava certa. Seus gastos pessoais, embora extravagantes, representavam menos de 2% do faturamento anual da empresa. Sofia, você aceita minha proposta? Ela hesitou por um momento. Depois olhou diretamente nos olhos dele. Aceito, mas com uma condição. Qual? Se eu descobrir algo que possa prejudicar pessoas de quem o senhor gosta ou confia, o senhor promete que vai agir baseado na verdade, não em sentimentos. A pergunta de Sofia foi como uma adaga no coração de Ricardo. Ela havia intuído algo que ele nem mesmo queria admitir para si mesmo, que suas suspeitas estavam se voltando para Gustavo, seu sócio e melhor amigo. Prometo, disse ele, embora sua voz saísse menos firme do que gostaria. Então temos um acordo, disse Sofia, estendendo a mão. Quando Ricardo apertou a mão de Sofia, ele sentiu que estava selando muito mais do que um acordo comercial. Estava iniciando uma parceria que mudaria ambas suas vidas para sempre. Por onde começamos? Perguntou Sofia. Pelos números que você acha mais suspeitos. E Sofia? Sim, senhor. Pare de me chamar de senhor. Se vamos trabalhar juntos, me chame de Ricardo. Pela primeira vez naquela noite, Sofia sorriu. Era um sorriso tímido, mas genuíno. Está bem, Ricardo. E assim, às 2 da manhã de uma quarta-feira,
Na mansão de um empresário à beira da falência, começou uma das parcerias mais improváveis e transformadoras que o mundo dos negócios já viu. Ricardo Montenegro, o milionário arrogante, e Sofia Lima, a faxineira invisível, estavam prestes a descobrir que às vezes as maiores revoluções começam nos lugares mais inesperados. Mas o que eles ainda não sabiam era que em menos de 48 horas descobririam segredos que não apenas salvariam a empresa, mas revelariam uma traição tão profunda que mudaria para sempre a forma como Ricardo via o mundo e as pessoas ao seu redor. A verdadeira jornada estava apenas começando, e o que Sofia estava prestes a descobrir nos arquivos da empresa faria tudo o que aconteceu até agora parecer apenas o prólogo de uma história muito mais complexa e chocante. Na manhã seguinte, às 6 horas em ponto, Sofia estava de volta à mansão. Mas desta vez, ela não chegou vestindo seu uniforme azul desbotado. Ela usava uma blusa branca simples e uma calça preta, roupas que havia comprado anos atrás para uma entrevista de emprego que nunca conseguiu. Eram suas únicas roupas profissionais, mas estavam impecáveis, passadas com o cuidado de quem entende que a primeira impressão pode mudar uma vida inteira. Ricardo a esperava no escritório com 3 xícaras de café e uma pilha de documentos que chegava até o joelho. Ele havia passado a madrugada inteira reunindo todos os contratos, planilhas, relatórios e correspondências dos últimos 2 anos. Seus olhos estavam vermelhos de cansaço, mas havia uma energia diferente nele, uma esperança que ele não sentia há meses. "Bom dia, Sofia. Está pronta para descobrir a verdade?" disse Ricardo, oferecendo uma das xícaras de café. "Bom dia, Ricardo. Mais do que pronta", respondeu Sofia, aceitando o café e olhando para a montanha de papéis. "Por onde o senhor... Desculpe, por onde você quer que eu comece?" "Pelos contratos das soluções integradas. Se há algo errado, é provável que comece por aí." Sofia se sentou à mesa e começou a examinar os documentos. Durante a primeira hora, ela trabalhou em silêncio absoluto, apenas fazendo anotações em um caderno que havia trazido. Ricardo tentou trabalhar em outras coisas, mas se pegou observando Sofia constantemente. Havia algo fascinante na forma como ela analisava os números, com uma concentração tão intensa que parecia estar decifrando códigos secretos. "Ricardo", disse Sofia depois de 2 horas, "posso te fazer algumas perguntas sobre seu sócio, Gustavo?" O coração de Ricardo disparou. "Que tipo de perguntas?" "Há quanto tempo vocês são sócios? Como começou essa sociedade? E, principalmente, foi ele quem sugeriu a contratação das soluções integradas?" "Gustavo e eu somos amigos desde a faculdade. Ele entrou como sócio há 5 anos, quando eu precisava de capital para expandir a empresa. Investiu 50 milhões de reais em troca de 40% da sociedade. E sim, foi ele quem insistiu muito para contratarmos as soluções integradas." Sofia anotou tudo em seu caderno. Depois voltou aos documentos. "Ricardo, você sabe quem são os sócios das soluções integradas?" "Claro que sei. É uma empresa de consultoria especializada em otimização financeira." "Por quê?" "Porque pelos documentos aqui, a Soluções Integradas é uma empresa recém-criada. Ela foi registrada há exatamente 27 meses. Coincidentemente, 2 meses antes de vocês a contratarem." Ricardo ficou gelado. "Isso é impossível. Gustavo me disse que era uma empresa consolidada no mercado com anos de experiência." "Tem mais", continuou Sofia, sua voz ficando mais séria. "O contrato aqui diz que eles prestam serviços de consultoria financeira, mas eu não encontrei nenhum relatório, nenhuma análise, nenhuma entrega concreta. Eles recebem R$ 200.000 chá por anos, tuntunto, o isoda R$ 200.000 por mês, há 2 anos. Isso dá R$ 200.000 chá por anos, isoda R$ 4.800.000. Para quê exatamente?" Ricardo sentiu o mundo girando.
4.800.000 pagos para uma empresa fantasma. Como ele não havia percebido isso? Sofia, você consegue descobrir quem são os donos das soluções integradas? Já descobri, disse ela, entregando uma folha para Ricardo. A empresa tem 2 sócios, Marina Silva Santos, com 60% das cotas, e Gustavo Mendes Almeida, com 40%. Ricardo leu o nome do sócio 3 vezes antes de conseguir processar a informação. Gustavo Mendes Almeida. Seu sócio, seu melhor amigo, era dono de 40% de uma empresa que estava drenando sua companhia há 2 anos. Tem certeza disso? Perguntou Ricardo, a voz saindo como um sussurro. Tenho. Peguei essas informações no site da Receita Federal. É público. Qualquer pessoa pode consultar. Ricardo se levantou e caminhou até a janela, tentando organizar os pensamentos. Gustavo não apenas havia criado uma empresa fantasma para roubar dinheiro da sociedade, como também havia mentido descaradamente sobre a experiência e credibilidade da empresa. Ricardo, disse Sofia suavemente, eu sei que deve ser difícil descobrir isso sobre um amigo, mas tem mais coisas. O que mais? Lembra daquele cliente internacional que vocês perderam? O contrato de 150 milhões anuais. Lembro. Eu encontrei aqui a correspondência entre sua empresa e o cliente. Eles não cancelaram o contrato por causa de preço. Eles cancelaram porque alguém vazou informações confidenciais sobre a proposta de vocês para o concorrente. Ricardo voltou à mesa rapidamente. Que informações? Tudo. Preços, prazos, estratégia de execução, margem de lucro. O concorrente sabia exatamente o que vocês iam oferecer e conseguiu fazer uma proposta ligeiramente melhor em todos os aspectos. Quem teve acesso a essas informações? Segundo os documentos aqui, apenas 3 pessoas. Você, Gustavo, e o diretor financeiro. João é funcionário há 15 anos. É de total confiança. Então sobra uma pessoa. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Gustavo não apenas estava roubando o dinheiro da empresa através da Soluções Integradas, como também havia sabotado o maior contrato da companhia. Por que ele faria isso? Perguntou Ricardo, mais para si mesmo do que para Sofia. Ricardo, posso te mostrar uma coisa? Sofia pegou uma calculadora e alguns papéis. Vamos fazer as contas. Gustavo investiu 50 milhões na empresa 5 anos atrás, em troca de 40% da sociedade. Naquela época, a empresa valia cerca de 125 milhões. Hoje, mesmo com todos os problemas, ela ainda vale aproximadamente 280 milhões. A parte dele vale 112 milhões. E daí? E daí que, se a empresa falir, os credores vão executar primeiro os 60% seus, porque você é o sócio majoritário e o avalista principal da maioria das dívidas. Gustavo pode sair dessa crise com prejuízo mínimo e ainda ficar com os ativos mais valiosos da empresa. A revelação atingiu Ricardo como um raio. Gustavo estava deliberadamente sabotando a empresa para forçar uma falência controlada, onde ele sairia perdendo pouco e ganhando muito. Mas tem uma coisa que não faz sentido, continuou Sofia. Se o plano dele era quebrar a empresa, por que criar as soluções integradas? Por que roubar apenas 4.800.000, quando ele poderia ganhar muito mais com a falência? Ricardo pensou por um momento. Talvez porque ele não queria apenas quebrar a empresa. Talvez ele quisesse me enfraquecer gradualmente, me forçar a vender minha parte para ele por um preço baixo. Isso faz sentido. Se você vendesse seus 60% para ele por, digamos, 50 milhões, ele ficaria com 100% de uma empresa que vale 280 milhões. Seria o negócio do século. Naquele momento, Ricardo compreendeu a dimensão da traição de Gustavo. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre destruir completamente sua vida, sua dignidade, sua confiança nas pessoas. Sofia, disse Ricardo, tentando controlar a raiva que crescia dentro dele. Você disse que tínhamos 3 dias para salvar a empresa. Com essas descobertas, isso ainda é possível?
Não apenas é possível, como ficou muito mais fácil, respondeu Sofia com um sorriso. Se pararmos o sangramento das soluções integradas, se recuperarmos o cliente internacional e se investirmos inteligentemente em P&D, a empresa não só sobrevive, como pode crescer muito nos próximos anos. Como fazemos isso? Primeiro você vai até Gustavo hoje e diz que descobriu a fraude. Você dá a ele duas opções. Ou ele devolve todo o dinheiro das soluções integradas e vende sua parte da empresa por um preço justo, ou você vai à polícia. E se ele se recusar? Aí você vai à polícia mesmo. Fraude empresarial e sabotagem econômica são crimes graves. Com as provas que temos aqui, ele vai preso. E o cliente internacional? Você liga para eles hoje mesmo, explica que descobriu o vazamento de informações, identifica o responsável e oferece condições ainda melhores que as originais. Empresas respeitam honestidade, Ricardo. Se você admitir o erro e mostrar que tomou providências, há uma boa chance de eles voltarem. Ricardo ficou em silêncio por alguns minutos, processando tudo o que havia descoberto. Em menos de 24 horas, sua vida havia virado de cabeça para baixo. Seu melhor amigo era um traidor. Sua empresa poderia ser salva e uma faxineira havia se revelado uma consultora financeira mais competente que qualquer profissional que ele já havia contratado. Sofia, disse ele finalmente, como você aprendeu tudo isso? Como desenvolveu essa capacidade de analisar números e descobrir inconsistências? Sofia baixou os olhos como se estivesse constrangida. Ricardo, eu não fui completamente honesta com você ontem à noite. O coração de Ricardo acelerou. O que você quer dizer? Eu disse que estudei apenas até o 2º ano do ensino médio, e isso é verdade, mas não contei toda a história. Que história? Sofia respirou fundo, como se estivesse se preparando para revelar um segredo guardado há décadas. Quando eu tinha 17 anos, eu era a melhor aluna de matemática do meu colégio. Ganhei uma bolsa integral para estudar engenharia na Universidade Federal. Era meu sonho, Ricardo. Eu ia ser a primeira pessoa da minha família a ter um diploma universitário. O que aconteceu? Engravidei da Larissa no último ano do ensino médio. O pai dela me abandonou, minha família me rejeitou. Eu tive que escolher entre meus sonhos e minha filha. Escolhi ela. Ricardo sentiu um nó na garganta. Sofia havia sacrificado um futuro brilhante para dar vida e oportunidades a Larissa. Mas a história não acaba aí, continuou Sofia. Depois que Larissa nasceu, eu continuei estudando por conta própria. Lia livros da biblioteca, fazia cursos online gratuitos, estudava matemática financeira, economia, administração. Eu sabia que um dia poderia precisar dessas habilidades. Por quantos anos você fez isso? Por 25 anos, Ricardo. Todos os dias, depois de trabalhar 12 horas, eu estudava por mais 2 ou 3 horas. Larissa cresceu me vendo estudar. É por isso que ela é tão inteligente. Ela aprendeu que o conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Ricardo olhou para Sofia com uma admiração que nunca havia sentido por ninguém. Aquela mulher havia transformado 25 anos de trabalho invisível em uma educação autodidata que rivalizava com qualquer formação universitária. Por que você nunca tentou mudar de profissão? Com esse conhecimento você poderia trabalhar em qualquer empresa. Porque eu não tinha diploma, Ricardo. E no mundo dos negócios, as pessoas julgam primeiro o papel, depois a pessoa. Quem ia contratar uma faxineira de 42 anos sem formação universitária para trabalhar com finanças? Eu contrataria, disse Ricardo sem hesitar. Você só está dizendo isso porque me conhece agora. Mas se eu tivesse chegado até você há um mês, procurando emprego como analista financeira, você nem teria me recebido. Ricardo sabia que ela estava certa. Seus próprios preconceitos teriam impedido que ele enxergasse o potencial extraordinário de Sofia. Sofia, eu quero te fazer uma proposta diferente da que fiz ontem. Que proposta? Eu não quero apenas que você me ajude a salvar a empresa. Eu quero que você seja minha sócia.
Sofia quase derrubou a xícara de café. Como assim? Eu vou comprar a parte do Gustavo. Quando isso acontecer, eu vou ter 100% da empresa. Eu quero dividir 30% com você. Você vai ser minha vice-presidente de finanças e planejamento estratégico. Ricardo, isso é loucura. Eu não posso. Claro que pode. Você acabou de descobrir uma fraude de quase 5 milhões de reais que meus auditores não conseguiram identificar. Você analisou meus números melhor que consultores que cobram 5 mil reais por dia. Você tem uma visão estratégica que eu nunca vi em ninguém. Sofia ficou em silêncio, lutando contra lágrimas que insistiam em escorrer. Mas eu não tenho diploma. Sofia, você tem algo infinitamente mais valioso que um diploma. Você tem inteligência, honestidade, dedicação e fome de vencer. E mais importante, você tem uma perspectiva que ninguém na minha classe social tem. Você sabe o que é lutar de verdade. E Larissa? Larissa vai estudar medicina na melhor universidade do país, com tudo pago. E quando ela se formar, se ela quiser, pode trabalhar conosco também. Imagina uma empresa comandada por 2 gerações de mulheres brilhantes. Naquele momento, Sofia não conseguiu mais conter as lágrimas. Ela chorou por todos os anos de invisibilidade, por todos os sonhos adiados, por todas as noites estudando sozinha enquanto Larissa dormia. Ricardo, você tem certeza disso? Porque se você está me oferecendo isso por pena ou gratidão, eu não estou oferecendo por pena. Estou oferecendo porque você é a pessoa mais competente que eu já conheci e porque eu finalmente entendi que o sucesso nos negócios não vem de contratar as pessoas com os melhores currículos, mas de encontrar as pessoas com os melhores corações e mentes. Sofia estendeu a mão para Ricardo. Aceito sua proposta, mas com uma condição. Qual? A primeira coisa que faremos quando a empresa estiver salva é criar um programa de bolsas de estudo para filhos de funcionários. Nenhuma criança deve ter que escolher entre sonhos e sobrevivência. Ricardo apertou a mão de Sofia, sabendo que estava selando o início de uma nova era. Não apenas para sua empresa, mas para sua própria alma. Temos um acordo. Agora vamos salvar esta empresa e mudar algumas vidas. Nas próximas horas, Ricardo e Sofia trabalharam como uma equipe perfeita. Ela organizou todas as evidências da fraude de Gustavo, calculou os prejuízos exatos e elaborou um plano de recuperação detalhado. Ele preparou a estratégia para confrontar Gustavo e reconquistar o cliente internacional. Às 15h, Ricardo ligou para Gustavo. Gustavo, preciso te ver urgentemente. Vem aqui em casa agora. Aconteceu alguma coisa? Você parece estranho. Eu descobri algumas coisas sobre nossa empresa que precisamos conversar pessoalmente. 1 hora depois, Gustavo chegou à mansão. Ricardo o recebeu no escritório com Sofia ao seu lado e todas as evidências organizadas sobre a mesa. Gustavo, disse Ricardo. Indo direto ao ponto, eu descobri as soluções integradas. Gustavo ficou pálido, mas tentou manter a compostura. O que tem as soluções integradas? Eu sei que você é sócio da empresa. Sei que vocês roubaram quase 5 milhões de reais da nossa sociedade. E sei que foi você que vazou informações para nosso concorrente internacional. Gustavo olhou para Sofia e depois para Ricardo. Quem é ela? E que história é essa? Ela é Sofia Lima, minha nova sócia, e a pessoa que descobriu seu esquema fraudulento. Ricardo, você enlouqueceu? Esta mulher é sua faxineira. Esta mulher, disse Ricardo friamente, é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci, e ela acabou de salvar minha empresa de um golpe que você planejou durante anos. Gustavo tentou negar, mas Ricardo colocou todos os documentos na mesa. Contratos das soluções integradas, comprovantes de pagamento, registros da empresa, correspondências com o cliente internacional. Tá tudo aqui, Gustavo. Você criou uma empresa fantasma para roubar dinheiro da nossa sociedade,
sabotou o nosso maior cliente e tentou forçar uma falência para ficar com meus ativos. Diante das evidências irrefutáveis, Gustavo desabou. Ricardo, eu posso explicar. Não há o que explicar. Você traiu 20 anos de amizade por dinheiro. Não foi só por dinheiro, explodiu Gustavo. Você nunca me respeitou como sócio, sempre foi o dono da verdade. Sempre tomou todas as decisões importantes sozinho. Eu investi 50 milhões nesta empresa e você me tratava como um funcionário. Então você decidiu me destruir. Eu decidi pegar o que era meu por direito. Ricardo ficou em silêncio por um momento. Depois falou com uma calma assustadora. Gustavo, você tem duas opções. Primeira, você devolve todo o dinheiro das soluções integradas, vende sua parte da empresa por 50 milhões de reais e sai da minha vida para sempre. Segunda, eu vou à polícia agora mesmo e você vai preso por fraude empresarial. Você não faria isso. Eu faria e vou fazer se você não aceitar minha primeira opção nos próximos 5 minutos. Gustavo olhou para Sofia, depois para Ricardo, tentando encontrar uma saída que não existia. Está bem, disse ele finalmente. Eu aceito a primeira opção. Nas próximas 2 horas, com Sofia supervisionando todos os cálculos, Gustavo assinou os papéis de transferência de suas cotas, comprometeu-se a devolver os 4.800 mil reais roubados e saiu da mansão e da vida de Ricardo para sempre. Quando Gustavo saiu, Ricardo se sentou pesadamente na poltrona. 20 anos de amizade, disse ele, a voz carregada de tristeza. Ricardo, disse Sofia suavemente, às vezes as pessoas que mais nos decepcionam são aquelas que nos ensinam as lições mais valiosas. Que lição? Que o verdadeiro caráter de uma pessoa se revela não quando ela tem tudo a ganhar, mas quando ela tem tudo a perder. Gustavo revelou quem realmente era. E você também. Como assim? Você poderia ter mandado Gustavo preso, poderia ter feito um escândalo, arruinado a vida dele. Mas você deu a ele uma saída digna. Isso diz muito sobre quem você é. Ricardo olhou para Sofia e percebeu que em 2 dias ela havia se tornado muito mais que uma parceira de negócios. Ela havia se tornado sua consciência, sua guia moral, a pessoa que o ajudaria a ser uma versão melhor de si mesmo. No dia seguinte, Ricardo ligou para o cliente internacional, explicou honestamente o que havia acontecido, identificou Gustavo como responsável pelo vazamento e ofereceu condições ainda melhores que as originais, incluindo uma cláusula de confidencialidade absoluta. Para sua surpresa, o cliente não apenas aceitou retomar o contrato, como aumentou o valor para 200 milhões anuais, impressionado com a honestidade e transparência de Ricardo. Uma semana depois, Larissa estava na mesa de cirurgia do melhor hospital cardiológico do país. A operação foi um sucesso completo. Quando ela acordou da anestesia, encontrou Ricardo e sua mãe ao lado da cama. Mãe, disse Larissa com a voz fraca, este senhor é seu chefe? Não, filha, respondeu Sofia, segurando a mão da filha. Este é Ricardo, meu sócio. Larissa sorriu. Sócio? Que legal. Isso significa que você é empresária agora? Significa que sua mãe sempre foi extraordinária, disse Ricardo. Eu só demorei 8 anos para perceber. 6 meses depois, a empresa de Ricardo e Sofia estava faturando o dobro do que faturava antes da crise. Sofia havia implementado sistemas de controle financeiro que eliminaram qualquer possibilidade de fraude. Havia desenvolvido estratégias de crescimento que aumentaram a margem de lucro em 40%, e havia criado um ambiente de trabalho onde todos os funcionários se sentiam valorizados e respeitados. Larissa, completamente recuperada, havia sido aceita em medicina na melhor universidade do país, com bolsa integral custeada pela empresa. Ela visitava o escritório todos os fins de semana, impressionando todos com sua inteligência e carisma. Ricardo vendera a mansão excessivamente grande e comprara uma casa menor, mais aconchegante, onde recebia Sofia e Larissa para jantares todos os domingos.
Ele havia descoberto que a verdadeira riqueza não estava nos bens materiais, mas nas relações humanas genuínas. Sofia se formara em administração através de um programa de ensino superior para adultos, não porque precisasse do diploma para trabalhar, mas porque queria dar o exemplo para Larissa de que nunca é tarde para conquistar seus sonhos. Em uma manhã de segunda-feira, exatamente um ano depois daquela noite transformadora, Ricardo encontrou Sofia em seu escritório, organizando os relatórios mensais. Sofia, disse ele, você se lembra de quando me perguntou se eu teria contratado você há um ano se você tivesse se candidatado a uma vaga de analista financeira? Lembro. E nós dois sabemos a resposta. A resposta é: não, eu não teria te contratado. E sabe por quê? Porque eu não tinha diploma e você tinha preconceitos. Não, eu não teria te contratado porque eu não era inteligente o suficiente para reconhecer seu valor. Mas hoje eu sou. E você sabe por quê? Sofia sorriu. Por quê? Porque você me ensinou que a verdadeira inteligência não está em saber todas as respostas, mas em fazer as perguntas certas. E a pergunta mais importante que você me ensinou a fazer é: que pessoa extraordinária pode estar escondida atrás de uma aparência comum? Naquele momento, Larissa entrou no escritório, usando o jaleco branco de estudante de medicina. Bom dia, sócios, disse ela alegremente. Vim buscar a mamãe para o almoço. E Ricardo, obrigada mais uma vez por tudo. Hoje começaram minhas aulas práticas no hospital. Eu vou salvar vidas, assim como vocês salvaram a nossa. Ricardo olhou para Sofia e Larissa e sentiu uma gratidão profunda pela noite em que havia encontrado sua faxineira chorando em seu escritório. Aquela noite havia mudado 3 vidas para sempre. Larissa, disse Ricardo, você vai ser uma médica extraordinária, mas lembre-se sempre de uma coisa. Às vezes as pessoas mais importantes são aquelas que passam despercebidas. Preste atenção nelas. Pode deixar, respondeu Larissa. Minha mãe me ensinou que todo mundo tem uma história, e às vezes as histórias mais incríveis estão nas pessoas que ninguém olha 2 vezes. E assim, a história de Ricardo Montenegro e Sofia Lima se tornou lenda no mundo empresarial, não apenas pelo sucesso financeiro que alcançaram, mas pela lição que ensinaram. Que a verdadeira riqueza está em reconhecer o valor das pessoas, independentemente de sua origem, aparência ou posição social. Sofia nunca mais foi invisível, mas ela também nunca esqueceu como era ser ignorada, e isso a fez ser uma líder compassiva e justa, que sempre enxergava o potencial escondido em cada funcionário. Ricardo nunca mais julgou ninguém pela aparência ou posição social. Ele aprendeu que a arrogância é a cegueira dos poderosos e que a verdadeira sabedoria está em manter o coração aberto para aprender com qualquer pessoa, em qualquer lugar. E Larissa? Larissa se tornou uma das médicas mais respeitadas do país, conhecida não apenas por sua competência técnica, mas por tratar cada paciente, rico ou pobre, com a mesma dignidade e cuidado. Ela sempre dizia que aprendeu isso vendo sua mãe transformar sua invisibilidade em superação. A empresa de Ricardo e Sofia criou um programa que já concedeu mais de 500 bolsas de estudo para filhos de funcionários de empresas parceiras. Eles descobriram que investir em educação não é apenas um ato de caridade, mas a estratégia de negócio mais inteligente que existe. Porque quando você muda a vida de uma pessoa, essa pessoa muda a vida de outras pessoas, e assim nascem as revoluções que transformam o mundo. Esta é a história real de como uma noite de desespero se transformou na maior lição de vida que 2 seres humanos poderiam aprender. Que todos nós somos capazes de coisas extraordinárias, mas às vezes precisamos de alguém que acredite em nós antes que nós mesmos acreditemos. E se você chegou até aqui, talvez seja a hora de olhar ao seu redor e se perguntar:
Que pessoa extraordinária pode estar passando despercebida na minha vida? Que Sofia eu posso estar ignorando? Que oportunidade de transformação eu posso estar perdendo por causa dos meus próprios preconceitos? A resposta pode mudar sua vida para sempre. Se esta história tocou seu coração, se inscreva no canal e ative o sino para mais histórias inspiradoras que mostram o poder transformador da compaixão, do reconhecimento e da segunda chance. Porque todos nós merecemos ser vistos, valorizados e acreditados.